Olá pessoal, espero que estejam todos bem e vamos aqui dar sequência nas nossas conversações a respeito da liderança nas empresas. E lembrando que a nossa definição clássica da qual nós estamos partindo para discutir e refletir sobre todos esses conteúdos a respeito da liderança é aquela que diz assim, que a liderança é a arte, a competência, a técnica, não importa, de motivar e inspirar as pessoas positivamente para que elas possam obter os melhores resultados de seu trabalho. Muito bem, aí nós vamos destacar hoje o quarto ponto, que tem a ver com o estímulo, o estimular do pensamento estratégico. Antes, porém, devo dizer que não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, colocar seus comentários e também se inscrever no canal para dar aquela força, porque é muito importante. Então, vamos lá. Estimular o pensamento estratégico. Tem a ver com o quê? A estimulação do pensamento estratégico. Eu poderia aqui falar sobre uma série de coisas, mas eu quero destacar um ponto muito importante, que é o seguinte: tem a ver com estimular a curiosidade, tem a ver com o estimular da liderança de pensamento das pessoas no ambiente de trabalho. E daí eu queria contar para vocês o seguinte, sabe uma pessoa, uma personalidade global, mundial, que é craque nisso e que todo mundo conhece? O Elon Musk. O Elon Musk, aquele que recentemente comprou o Twitter, aquele que é dono da Tesla, aquele que é dono da SpaceX, e que ele mesmo sempre foi uma pessoa muito curiosa. Aliás, o sucesso dele como empresário global, né, se dá muito a isso. Ele é uma pessoa muito curiosa, ele é uma pessoa que anda na vanguarda do pensamento, ele pensa à frente. E então ele consegue empreender negócios, empreender ideias, projetos, muito além daquilo que nós habitualmente vemos e ouvimos no âmbito empresarial. Então, ele, dentro das organizações que ele controla, da qual ele é presidente, dono, enfim, ele promove um ambiente no qual as pessoas podem exercitar essa curiosidade, ele estimula a curiosidade. Então, por exemplo, dentro da SpaceX, ele tem estimulado a curiosidade das pessoas no sentido de tornar a humanidade interplanetária. E todo o trabalho da SpaceX é direcionado para esse fim. Vamos tornar a humanidade interplanetária. Não vamos depender apenas do planeta Terra, mas vamos vasculhar outras possibilidades de, quem sabe, um dia no futuro nós podermos viajar de um planeta para o outro e tal. Veja, coisas desse tipo só são possíveis quando você tem um ambiente que promove a estimulação da curiosidade, a estimulação daquela curiosidade que diz assim, eu não posso viver dentro da caixa, eu não posso pensar dentro da caixa, definitivamente eu tenho que pensar fora dela, para que os resultados a serem alcançados sejam muito maiores, né? No caso da Tesla, por exemplo, que ele controla, ele busca definitivamente mudar, acelerar para essa transição para a energia sustentável, né? Então tudo isso que o Elon Musk promove é fruto de uma curiosidade muito grande dele e que ele promove nas organizações dele para que as pessoas contribuam e para que as pessoas descubram coisas muito fora da caixa e muito além daquilo que habitualmente
se vê. Muito bem, a exemplo desse grande líder global, nós temos de tentar, guardadas aí as proporções, a gente tem de tentar desenvolver o mesmo nas nossas organizações como líderes. Então, por exemplo, você está lá na sua empresa, digamos que a sua empresa seja uma consultoria, ou um banco, ou uma fábrica, e você tem uma equipe que você lidera. Você precisa dar espaço para que essas pessoas sejam curiosas dentro do processo. Você precisa dar espaço para que as pessoas aprendam fazendo, para que elas pesquisem, para que elas errem, para que elas tenham a oportunidade de aprender com o próprio erro, porque tudo isso, junto e misturado, vai gerar um ambiente de transformação, de evolução, de desenvolvimento e de inovação e de criatividade muito grande, que vai levar o time para cima, a liderança para cima, a organização para cima, tudo vai ficar melhor. Porque as pessoas são curiosas, elas podem pensar, elas podem aprender, elas podem errar, elas podem ir atrás de possibilidades. E daí as coisas começam a acontecer. Esse é o líder que nós temos de ser. Esse é o líder que lidera com efetividade. Esse é o líder que aglutina as pessoas em torno de objetivos que são muito maiores do que ele mesmo, do que a própria organização que ele controla, do que a própria equipe, mas existe um desafio o qual ele abraça e ele vai atrás, junto com a equipe. Lembrando que todos os resultados da liderança são sempre alcançados pela equipe. E não existe liderança sem a equipe. Então, nós temos de nos apropriar disso e exercermos essa liderança ousada. Inclusive, quando você lê a respeito da história, né, dos feitos aí do Elon Musk, você lê muito essa palavra ousadia. Ele é um líder muito ousado. Mas aí vem as pessoas, né, e dizem assim, Osmar, mas você não está citando um bom exemplo. Porque o Elon Musk, ele é um cara muito questionável, ele é polêmico, ele investe em coisas que ninguém tem certeza que vai dar certo e tal, mas é justamente aí que está o valor, né? Porque ele investe em coisas que lá na frente podem dar certo, né? E as empresas que ele tem são valorizadas exatamente por causa disso, por causa desse potencial futuro que elas têm. E não somente pelo que elas são agora ou pelo que elas fizeram no passado, mas pelo potencial futuro que tem. A SpaceX, a Tesla, o próprio Twitter, eles prometem uma série de coisas que vislumbram possibilidades muito grandes, de muita agregação de valor. E nós não estamos falando de simples organizações empresariais, mas nós estamos falando de objetivos que muitas vezes podem transformar, mudar a vida da humanidade, né? Então, são coisas grandiosas. Quando você permite que o seu time seja curioso, pense e vá atrás de desenvolver coisas que estão fora da caixa, definitivamente você vai motivá-los, você vai inspirá-los e você vai liderá-los efetivamente rumo a um projeto de construção de empresa, de sociedade e de mundo muito, muito melhor. Então fica esse novo desafio para todos nós como líderes e que possamos desenvolver essa liderança ousada, né? A exemplo do Elon Musk. Um forte abraço para todos, encontro vocês no próximo vídeo, muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.